Complexo do Alemão, então eu lembro que no meu primeiro estágio, eu estava sentado na frente de um computador, me bateu uma puta culpa de que tipo: "Cara, a minha mãe não veio desse lugar e meu pai também não, o que que eu tô fazendo? Meu Deus, eu não era pra eu estar recebendo esse valor, não era pra eu estar vivenciando isso". Você já parou pra pensar qual a coisa mais valiosa que o seu dinheiro proporciona pra você hoje? Ou no que mudaria na sua vida se você tivesse mais tranquilidade financeira? Quando a gente fala de grana e coisas valiosas, é comum a gente pensar em luxo, excesso, carro, mansão, esses símbolos comuns de status, sabe? Mas a real é que para a maioria das pessoas, ter dinheiro significa coisas muito mais cotidianas e profundas. Não sofrer ainda mais com perrengues de emergências, poder tomar decisões com mais liberdade, ter menos ansiedade com o futuro. Resumindo, o melhor de estar confortável financeiramente não é comprar itens extraordinários. É conseguir pensar em qualquer coisa que não seja sobreviver e pagar as contas na vida adulta. Olá, eu sou a Dandara Fonseca e esse é o Desenrola, um podcast do The Summer Handle. Toda semana, a gente recebe convidados especiais para falar sobre os dilemas e os prazeres da vida adulta, sempre por um prisma solar. Hoje a gente recebe o Fábio Cruz, o Fabão. Nascido e criado no Complexo do Alemão, ele começou a viralizar em 2020 com vídeos de humor com temas nada óbvios e super originais. De lá pra cá, ele já participou de vários projetos, inclusive do programa Infiltrado na Cozinha, apresentado pela Paola Carosella no GNT. Fabão, obrigada por estar aqui com a gente. Ai, gente, eu tô muito feliz pelo convite. Eu tô me sentindo, sabe quando tem aquele crossover de Power Rangers? Então eu tô me sentindo, tipo assim, o ouvinte virando o convidado. Ai, que delícia de ouvir isso. Para me ajudar a bater esse papo com o Fabão, tá aqui também o publicitário Michel Marques, criador do perfil Graninhas, que fala sobre dinheiro na vida adulta. Michel, obrigada por estar aqui também. Obrigado pelo convite. Vai ser muito legal ter esse papo de adultos com vocês. Adoro. Amei o papo de adulto. Bom, para começar então, Fabão, pra gente começar pela pergunta principal que guia esse episódio, né? Quando você pensa na sua vida hoje, o que o dinheiro te permite que você mais valoriza? Coisa que você acha assim mais importante que seu dinheiro hoje te proporciona? Eu acho que, bem, primeiro, obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que é o conforto. E quando eu falo em conforto, eu não digo só do óbvio, né, de me sentir confortável. É o conforto do ir e vir, o conforto de poder ter a certeza de que eu vou conseguir chegar em tal lugar de forma tranquila, de que eu vou conseguir proporcionar para o meu marido, para minha irmã, para minha família, o conforto de poder viver bem, sabe, sem tantos perrengues. Eu acho que o dinheiro ele nos proporciona tempo. Eu Uhum. estava até comecei recentemente a fazer academia, e aí, né, onde eu moro hoje aqui em São Paulo, 3 minutinhos eu já tô na academia, e eu me lembrei indo pra academia semana passada, que quando eu ainda estava trabalhando como estoquista numa loja de calçados e pegava 5 ônibus para voltar para casa, eu ficava: "Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer academia, gente? Eu preciso pegar 5 ônibus para voltar para casa. Será que eu faço academia ou eu chego em casa mais cedo?". E era assim, quando eu fazia academia, eu tinha que pegar 5 ônibus e chegava no terminal e pegava o último para chegar em casa. Então, eu acho que o dinheiro, ele muitas vezes nos proporciona a oportunidade de ter tempo para você pensar e para você ganhar mais dinheiro, né. Concordo 100% com você, eu concordo 100% com você. E aí como que é o tempo para você, assim, nessa relação tempo e dinheiro, sabe? A partir do momento que você viralizou e você começou a crescer, ganhar um dinheirinho com publicidade, enfim, com projetos, e esse dinheiro também te trouxe mais tempo e esse tempo te trouxe mais coisas? Eu acho que a primeira coisa que o dinheiro me traz e aí eu nem digo de viralizar, eu acho que é quando eu começo a receber um salário completamente diferente dos outros que eu recebia antes, assim, dentro da publicidade. Então quando eu, sei lá, passei a trabalhar numa agência maior, e aí o meu salário mudou, a primeira coisa que eu senti foi culpa, e aí eu acho que isso diz muito de onde a gente vem, né, tipo, eu vim do Complexo do Alemão, então eu lembro que no meu primeiro estágio, eu estava sentado na frente de um computador, me bateu uma puta culpa de que tipo: "Cara, a minha mãe não veio desse lugar e meu pai também não, o que que eu tô fazendo? Meu Deus, eu não era pra eu estar recebendo esse valor, não era pra eu estar vivenciando isso", então muita culpa. E aí as coisas foram acontecendo, e aí quando eu viralizo e quando eu começo a entender que tá chegando uma grana completamente diferente de qualquer outra grana que eu já havia recebido em toda a minha vida,
a primeira coisa que eu faço é: "Bem, vamos começar a entender o que que eu vou fazer, então vamos economizar isso daqui e tal". E aí, eu acho que o segundo step vem muito nisso que você falou, Michel, porque começa a entrar tempo. Porque eu Aham. falei: "Cara, agora os meu o as coisas que eu preciso fazer no meu dia são: eu preciso gravar isso daqui, que vai tomar no máximo 1 hora e meia do meu dia, e depois eu tô livre". E aí eu entrei num bug, eu falei assim: "Cara, não faz sentido, por que que eu tô livre? Por que que eu consigo fazer academia 1 hora da tarde? Isso não tá certo", Horário de sabe. herdeiro. Horário de herdeiro, eu falei: "Isso não tá certo, isso não tá certo, isso não tá certo". Aí durante foi papo da terapia durante muito tempo, até eu entender que, tipo assim: "Cara, eu não tô devendo nada a ninguém, eu tô, tipo, reorganizando as coisas". E aí, como ocupar esse tempo? E eu digo isso muito tranquilamente de que todas as oportunidades que foram chegando pra mim, eu fui criando alguma coisa em cima delas ali. Então eu falei: "Cara, vou procurar um curso, vou fazer não sei o quê, então eu fui ocupando esse tempo ali pra hoje olhar quando eu tenho tempo, tempo mesmo, olhar e falar assim: "Ai, agora eu vou", igual aquele tweet da Anitta: "Fui completamente inútil para o país". Eu falei assim: "Hoje eu vou ser completamente inútil para o país". E aí quando eu tenho esse tempo zero, eu falo, tipo: "Eu não vou fazer nada, sabe, nada, eu me permito não fazer nada". É muito bom isso do se permitir, né. Às vezes a gente tem condição, a gente pode fazer aquilo, e era uma coisa às vezes que a gente queria fazer, só que Uhum. você não se imaginava estando nesse lugar, né. É muito chocante e impressionante, e aí eu acho que entra um mix de situações nessa culpa que você falou, né, que é muito mais complexo ainda, porque aí você pensa: "Pô, vou mudar de bairro", mas a maioria das pessoas que eu conheço estão ali naquela situação financeira. Minha mãe teve uma infância muito, muito precária, meu pai também, e conseguiram ascender um pouquinho para uma classe média ali, uma classe média baixa, que tinha uma condição, assim, um pouco melhor que todo o resto da família, que ainda ficou numa condição muito mais difícil. E aí Uhum. como é que é olhar para minha família até hoje e ver as diferenças de oportunidades que eu tenho, Total. as diferenças de lugares, as diferenças e eu me sinto, assim, muito culpada. Eu fico: "Gente, parece que quase não é justo, né, tipo assim, só Exato. eu tá ali naquele lugar, só eu tá ali naquele lugar diferente, então eu acho que essa culpa também tem de olhar para as pessoas, né, você saiu ali, por exemplo, do Complexo do Alemão, como é que Uhum. foi pra você sair desse lugar, sair desse espaço e deixar provavelmente pessoas ali, né? Quando eu saí, a minha família, parte da minha família ainda não tinha mudado de lá também. Hoje minha família inteira mudou. Mas eu lembro que culpa, muita culpa. E aí, eu lembro que nas primeiras semanas eu chorava, porque eu achava que eu jamais iria manter as minhas amizades, que hoje obviamente não é a mesma coisa que antes, isso daí é óbvio, mas aí eu entendi que todo mundo cresceu, todo mundo evoluiu, uma engravidou, outra virou mãe, outra foi, sabe, todo mundo viveu. Uhum, Só que eu não estava conseguindo olhar amplo, eu estava olhando, tipo: "O que que eu estou vivendo agora?". Porque foi muito de uma hora para outra e é muito louco de uma hora para outra você ver, eh, a grosso modo, tipo assim, acessos, lugares sendo abertos. Eu costumo dizer que durante 30 anos da minha vida, o discurso era: "Chama o Fábio porque ele é muito engraçado". E aí do nada vira: "Chama o Fábio porque ele escreve muito bem, chama o Fábio porque ele tem ideias muito boas". Então, você começa a ser visto pelo seu trabalho. Falei: "Gente, o que que eu faço agora?", sabe. Eu não sei se Michel passou por isso, porque quando você fala da questão do estoquista, às vezes o que você faz ou a forma como você se comporta é o que dita quem você é. E aí quando uhum, você acende por uma ideia, por um pensamento, por uma forma de se comportar e as pessoas começam a te olhar pelo outro lado, que é você é muito mais do que aquilo, é estranho até para você. Eu lembro que quando eu viralizei, chegaram pessoas que eu admirava muito o trabalho, tipo roteiristas, pessoas dentro da publicidade que eu admirava muito a escrita e falava: "Nossa, você escreve muito bem". Eu falava: "Eu?". Eu não demora para o clique virar, sabe. Eu acho sim. que esse é o momento em que você entende que, tipo: "Opa, acessos estão sendo criados aqui". Teve uma coisa que aconteceu comigo, que foi até um dos motivos de eu ter criado Graninhas, que foi eu me endividei muito, porque eu sentia que eu tinha que proporcionar aquilo que eu estava tendo experiência para minha família também. Eu já estava fazendo faculdade, já estava estagiando em agência, eu estava ganhando um pouco mais, então tudo que eu tinha de experiência, seja de comida, sabe, um panetone chique, ou uma roupa, enfim, eu precisava também proporcionar aquilo para minha família e aquilo foi me levando para o mundo das dívidas, assim, eu fiquei muito endividado e aí eu precisei
me organizar, mas eu sempre senti também essa culpa. Eu lembro de uma vez que minha mãe me ligou para me pedir R$ 100 para comprar, acho que era o gás na época, e eu estava em casa comendo McDonald's. Aí eu falei assim, eu mandei o dinheiro pra ela, tal, e eu fiquei: "Nossa, enquanto eu tô aqui comendo um McDonald's, a minha mãe tá sem gás". Acabou o gás da minha mãe, sabe. O meu pai, por exemplo, vive até hoje na mesma casa que a gente vivia antes, que era uma casa muito simples no interior de Goiás ali, e muitas vezes quando eu vou na casa dele, eu tiro uma foto, e guardo ali comigo para eu lembrar da onde eu vim, da minha vida, da minha realidade e também poder, né, ser grato também pelas coisas que eu consegui conquistar, porque a gente também precisa também viver, senão a gente só fica só ali no modo culpa, né. É, gente, a vida nessa culpa também, né. E você tá falando um pouco, né, Fabão, você falou um pouquinho ali da sua família e tal. Queria saber, voltar um pouco no tempo e entender, assim, como que era a relação da sua família, por exemplo, com a grana? Você lembra, assim, se tinha uma relação de guardar? Porque a minha família foi aquela família que passou muita necessidade e depois eles viraram assim: "Não, a gente não pode gastar um centavo, a gente precisa guardar tudo". Então até hoje eu sou mão de vaca de um jeito, gente. Eu começo a suar só de ouvir as pessoas falando em dívida, sabe. Você lembra como que era essa relação, assim, com a sua família? Então, eu nunca tive uma base de ensino financeira. Sabe, a minha mãe nunca foi aquela pessoa de: "Vamos falar sobre finanças", não. Mas ela sempre ensinou, o valor real do dinheiro. Então era aquilo era assim, ao mesmo tempo que minha mãe falava: "Não podemos gastar com tal coisa", corta para minha mãe falando assim: "Ai, vamos para Aparecida do Norte", e aí eu parcelei em cento e não sei quantas vezes, e aí eu ficava naquele paralelo de tipo: "Eu posso gastar com algo, aspas, supérfluo e guardar ao mesmo tempo, como é que é?". Mas o fato dela ter me ensinado o valor real do dinheiro me tornou essa pessoa que hoje guarda, assim, eu sou muito cri-cri com dinheiro, assim, eu tenho parte é medo, eu tenho muito medo do perder, e isso tá embutido em várias áreas da vida, e então me torna essa pessoa que guarda muito dinheiro, que raciona, que tenta entender. Eu não sou uma pessoa mão de vaca, tá, eu tenho aqueles momentos de tipo assim: "Ai, quer saber? A gente só vive uma vez". Mas a maioria das vezes eu sou aquela pessoa que para e pensa: "Cara, eu preciso disso aqui? Acho que não". E minha mãe era muito, assim, a maior parte do tempo ela era exatamente assim: "A gente precisa disso aqui? Não". E tivemos também momentos de vacas magérrimas, assim, de magras, magras mesmo, que é tipo assim, não tem como. Ou a gente gasta com isso ou a gente não come. Mas não tive esse ensino que hoje a galera tem de entender, investimento e tal. Eu fui começar a investir dinheiro ano passado. Desde quando eu viralizei e comecei a ganhar uma grana boa, eu só juntava ali na poupança e aí eu conversando com um dos diretores ali da Play 9, que é a minha agência, ele falou: "Cara, você investe dinheiro?" Porque hoje uma das maiores coisas que acontece com os influenciadores são eles não guardarem dinheiro, fica pagando equipe e esse dinheiro acaba. Falei: "Olha, eu guardo na poupança". Ele: "Não, vou te passar o contato de um rapaz", tá, aí eu comecei a investir o meu dinheiro e aí que eu fui ver que tipo, existe vida, dá pra fazer esse Pokémon evoluir. Sabe, aí que eu fui entender real, real, real o valor da Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, porque eu acho que as pessoas esperam que eu diga que ser criador de graninhas, que eu também sou uma pessoa muito ali, mão fechada, mas eu não sou, sabia? sério? Não sou mão fechada. Eu sou quase um mão aberta. Na verdade, eu tenho que ficar me puxando. Por quê? Eu preciso provar aquilo que minha mãe me falava que não tinha dinheiro para comprar. Então, não temos dinheiro para comprar esse doce aqui. O primeiro dinheiro que eu tive que ir lá provar aquele doce ali, Eu entendeu? entendo. E aí, só que assim, né, como tudo na vida, o dinheiro também a gente precisa ter esse certo limite, não dá pra sair gastando sem norte. E aí eu acho que a minha vida é sempre dosando, assim, até onde eu posso ir, eu vou um pouquinho, depois eu volto um pouco pra trás, passo um mês um pouco mais arrochado, depois passo um mês eu aproveito um pouco mais, mas é muito doido. Tinha uma coisa que aconteceu lá em casa que era minha mãe deixava o dinheiro contadinho pra comprar pão. Bom, lá na minha cidade você comprava 10 pães com R$ 1. E aí eu descobri na padaria lá um bolo de chocolate que era, assim, incrível de gostoso, e só que o R$ 1 só dava 2, que era 50 centavos. E aí eu pegava R$ 1, que era pra ser 10 pães pra durar a semana inteira, e comprava 2 bolos e comia, e ficava o resto da semana sem lanche. Fazia isso. E aí eu pegava o bolo, sabe a calda do bolo que fica toda na sacola? Eu pegava e
comi a sacola também, eu só não engoli a sacola, mas eu Claro, eu normal, comi o Michel, bolo, vamos lá. comi a sa eu voltei na cidade pra caçar esse bolo, eu tentei fazer esse bolo, eu fui comer esse bolo em tudo quanto é lugar, e eu nunca achei o bolo. Aí, na terapia, eu descobri que eu nunca vou encontrar o sabor daquele bolo, porque o que tornava aquele bolo único era o fato de eu não ter dinheiro pra comprar ele, de eu não poder comer toda vez que eu queria. Isso foi muito marcante pra mim, assim, e é uma coisa que eu sempre penso: "Ah, será que eu não tô esse biscoito aqui não é o que eu não tinha na infância, eu tô querendo compensar agora depois de adulto?" Eu tive isso, é Teve? muito tive, sabe com que? Olha que aleatório, com biscoito de champanhe. Sabe aquele biscoito de champanhe? Aham, que era só no Natal, no final Que do era ano. exato, na minha casa era só no Natal e era minha tia que fazia um pavê com aquele biscoito. Então, tipo assim, a minha tia que era sempre tem um parente que é aquele parente, tipo, ali. Aí minha tia fazia só no Natal, e aí eu lembro que quando eu me mudei pra Niterói, eu comprei um pacote de biscoito de champanhe e eu comi sozinho. Eu falei: "Agora eu vou comer isso daqui". E aí depois eu entendi que eu falei: "Gente, eu tô comendo esse biscoito de champanhe só pra poder, tipo, aqui tia, estou comendo". E minha tia, tipo assim: "Ah, legal, parabéns, vive aí", sabe. Mas é muito louco Sim. como a gente guarda essas coisas e tenta trazer, né, depois. É, eu acho que por isso que tem essa coisa, né, de que eu comentei do lado e o Michel comentou do outro, né, porque é isso, eu acho que pode rolar ou um deslumbramento de eu preciso viver tudo que eu não tive a oportunidade de viver, e eu preciso me jogar agora porque eu tenho essa grana aqui, então eu preciso aproveitar, porque eu nunca tive oportunidade antes de viver isso aqui, eu quero viver. E aí eu acho que tem o outro lado também do tipo assim: "Cara, agora eu tenho isso, eu não posso perder", que é o que o Fabão falou, né, tipo assim: "Cara, eu tenho isso aqui agora, não posso abrir mão disso, isso aqui não pode ir embora", né, e eu acho que é um cuidado para não ir para os 2 lados, né, não sei, você comentou, Exato. Fabão, tem alguma coisa, assim, que você pensa que você demorou para você se permitir, sabe, fazer? Seja uma viagem, seja coisas menores até, assim, mas que você, sei lá, tinha grana, tinha Aham. condição, podia bancar, mas dava aquela do tipo: "Putz, mas será? Será que não?" Porque eu me sinto em vários momentos assim. Diversos momentos. Eu sempre me coloco assim: "Cara, o eu posso ter isso daqui, eu preciso ter isso daqui?". É sempre o que eu lembro, tipo assim: "Eu preciso ter isso daqui?". Tipo assim, eu posso ter, beleza, posso. Preciso? E aí eu entro numa comigo mesmo, tipo assim: "Deixa eu entender isso daqui". Eu lembro que em 2024 eu fiz a minha primeira viagem internacional num trabalho que eu fui lá para Paris cobrir as Olimpíadas. E aí eu falei: "Vou levar uma quantia em dinheiro aqui para poder". Eu lembro quando eu saí do Brasil, eu falei assim: "Esse dinheiro aqui eu vou viver Paris. Eu vou comprar tudo que eu quiser". E sabe aquele meme da Anitta? "Eu vou gastar todo o meu dinheiro". Eu estava assim, eu falei assim: "Eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui, vai ser isso". E foram passando as semanas e eu ficava: "Ah, mas eu não preciso disso aqui. Eu não preciso disso aqui. Ah, não tem". Voltou com metade do dinheiro. Não, e aí eu lembro que estava faltando, sei lá, alguns dias pra eu voltar, e aí uma amiga virou e falou assim: "Cara, e aí, o que que você vai comprar?". E aí eu falei: "Sei". E ela: "Não, vamos numa loja comigo e você precisa comprar alguma coisa, porque você precisa fazer jus a esse dinheiro que você trouxe". Eu falei: "Beleza". Só que eu achei que ela fosse me levar, sei lá, tipo: "Ai, vamos na loja do seu Pierre ali, sabe, comprar um ímã de geladeira". Corta para ela me levando na Prada. E aí foi a primeira vez que eu olhei para uma coisa que eu queria de fato, que eu falei assim: "Quero". Me questionei, tipo assim: "Preciso? Mas eu quero". E aí eu falei assim: "Eu vou comprar". E aí eu me permiti, assim, eu me permiti sem culpa, sabe. Eu acho que as outras coisas eu ainda me coloco um pouquinho de culpa. Coisas que eu vou sem culpa, a maioria tá muito ligada ao conforto, aí eu volto lá naquele ponto principal, então tipo: "Ai, se eu vou fazer uma viagem de avião muito longa, ah, quanto é o assento para eu poder ficar tranquilo?". Sabe, pra eu poder ficar sentado confortável sem precisar me incomodar com nada. É tanto, então eu prefiro pagar isso daqui. Então, tipo, é muito da paz, assim, eu pago pra ter paz. Agora tem uma coisa da economia, de ser econômico e tudo mais, e até um conteúdo que eu escrevi semana passada sobre o quanto que em algumas situações não compensa economizar. Tipo, você por conta da questão do tempo mesmo que a gente estava falando, por exemplo, se você se mudou, você tem a oportunidade ali de pagar uma pessoa que vai instalar tudo ali para você. Em um dia ela vai lá e instala a TV, instala as coisas, os móveis e tudo, deixa tudo prontinho. Ou você pode passar uma semana você mesma ali,
parafusando, colocando as coisas. E aí, a reflexão é que para quando você pode, às vezes pode compensar mais você pagar a pessoa e ela resolver e você ter tempo para fazer outras coisas, tipo ganhar dinheiro, por exemplo, fazer um freela, sei lá, do que você mesmo tentar. Porque às vezes na tentativa de, meu Deus, eu preciso economizar todo centavo possível, então eu mesmo vou fazer. Aí você às vezes bota a televisão errada, ela cai. Aí você tem que consertar a televisão. Acaba gastando mais, sabe? E tem uma questão também que eu já vi que eu acho muito interessante, que é isso, né, às vezes a gente dá muito valor para as coisas e o serviço dos outros a gente acha caro, né. É uma coisa muito também da elite brasileira, né, que a gente sempre teve alguém trabalhando em casa, sempre teve alguém e aí, às vezes, você vê principalmente pessoas, assim, que têm grana, pagando por itens, mas o serviço das outras pessoas, não, é caro demais. Exatamente, é igual eu usei esse exemplo da piscina, porque, gente, dei um Google, tem história de gente grande que tem uma piscina e aí acha o valor do piscineiro caríssimo. Amor, você tem uma piscina quase Hum, olímpica e você acha que o cara cobrar R$ 400 pra limpar sua piscina é um absurdo? Que é isso? acho que eu sei Sabe? quem é. Então, Exatamente. sabe, eu acho um absurdo. E, por exemplo, quando eu me mudei de Niterói pra cá, eu lembro que eu falei para o meu marido assim: "Cara, eu não quero me preocupar com a mudança. Quero poder ter esse conforto de não me preocupar com a mudança, de contratar uma empresa que venha aqui, desmonte, encaixote, vá pra outra casa, abra a caixa, remonte tudo lá. E que eu fique parado apenas assim, ó, com o meu bracinho aqui de T-rex, sem fazer Tomando um nada, cafezinho. tomando um café". Então eu acho que a grana ela entra muito nesse lugar. Eu posso fazer isso agora? Posso, então eu vou fazer. Se eu sei fazer isso em 10 minutos, ai, muito obrigado pelo seu serviço, eu vou fazer isso em 10 minutos. Agora, não sei e vou levar uma semana para fazer, toma aqui, meu querido, vai lá. Tira o tempo que você precisa, arrasa, sabe? Não vou, não vou. É Eu muito acho que bom. tem essa coisa de olhar para o dinheiro com uma certa inteligência também, né. Essas perguntas que a gente se faz, elas acabam ajudando a gente a ter, essa inteligência em tomar decisões. E é até uma pergunta que eu estava pensando em te fazer, Fabão. Teve algum momento que você falou assim: "Nossa, agora eu arrasei, eu fui super inteligente com o meu dinheiro", aquela sensação de adulto sênior. "Meu Deus, aqui eu brilhei nessa minha atitude financeira aqui". Nossa, eu gosto muito quando eu sou uma pessoa que eu não pechincho diretamente, mas eu fico pensando, tipo assim, se eu não comprar isso agora, daqui a uns 2 meses isso vai estar bem mais barato. E aí eu fico Hum, muito nessa, eu coloco, tipo assim, alerta nas coisas, sabe, alerta de passagem. Então, sei lá, eu fui olhar a passagem, estava tal valor, aí eu olhei tal horário, estava, sei lá, 30% mais barato, eu vou e compro e falo: "Nossa, arrasei", sabe, arrasei. E foi mais ou menos o que aconteceu agora nesse apartamento que eu tô. Eu lembro que no dia que eu vim visitar esse apartamento, eu ia visitar outros 3 apartamentos, aí com o mesmo corretor. E visitei esse aqui, fiquei apaixonado por ele, mas eu falei assim: "Não vou demonstrar nenhum tipo de exaltação, porque senão eu vou queimar a largada". Aí o rapaz me mostrando por dentro, eu estava alucinado, por fora eu estava assim: "Ah, legal, interessante. É, muito bom. bonitinho, interessante isso aqui. Legal. É, legal. Ah, tá", não sei se gostei, sabe, não É sei, longe, né, do mercado. não sei se gosta. E por dentro eu estava: "Pelo amor de Deus". E aí eu falei: "Ah, eu gosto, mas eu não sei por conta disso e tal". E aí conversando, o valor foi se ajustando, e eu falei assim: "Ah, eu acho que agora tá dentro do que eu Agora eu consigo". amei. Agora, olha que loucura, agora eu estou apaixonado. E Mudei aí minha opinião. mudei assim, ó. E aí fui e fechei. Ali eu falei assim: "Cara, eu fui muito esperto aqui de grana", porque eu soube jogar como o mercado joga, porque o mercado tem muito disso, né, ele vai te proporcionar o desejo automático de que você precisa daquilo, e que você não vai medir esforços para ter aquilo, quando na verdade você precisa ter uma inteligência emocional e financeira muito grande para não sucumbir ao que o mercado te joga, porque o mercado vai te fazer achar que você precisa de tudo. Mas qual é o diferencial disso aqui, sabe? Que são códigos também que, se a gente vem de uma realidade, a gente não sabe. Não Que Não sabe. sabe. às vezes eu ouço alguns episódios, tipo, Não Inviabilize, essas coisas assim, Uhum. de pessoas ricas que sabem muito bem controlar o dinheiro delas. E muito bem proteger o dinheiro delas, por exemplo, e muito bem o que fazer quando você quer comprar um apartamento, por exemplo, e você quer que ele fique mais barato. Só que são códigos que nem sempre a gente nasce sabendo. Então, eu ia te falar isso, a pessoa que nasceu já sabendo esse
pacote. Exato, e a Uhum. gente não tem que penar pra aprender aquilo ali, entender que então é desse jeito que as coisas funcionam. Então é Exatamente. desse jeito que eu consigo o investimento mesmo, então é desse jeito que eu consigo mas é isso, né, eu acho que precisa de muito mais esforço pra gente conseguir compreender muitas vezes aquelas coisas, né. E sem dar jeitinho brasileiro, que fique claro. Uhum. Tá, Sim. porque tem muita gente que tem muita grana aí hoje, que o que deu de "jeitinho brasileiro", entre aspas, que é pra hoje chegar e falar assim: "Nossa, mas é tão tranquilo fazer isso". Claro, amor, há anos sua família fica dando jeitinho brasileiro, sabe, pra Uhum. você chegar aqui Sim. agora. Então os caminhos são diferentes, sabe. Quando eu tô em algum lugar que eu olho ao redor e vejo que eu tô cercado de gente que veio já de um berço muito de ouro, eu falo: "Cara, a gente tá no mesmo lugar". Mas para chegar até aqui foram caminhos completamente diferentes. Um exemplo, assim, não tem muito a ver com dinheiro, mas de realidade, quando eu conheci, por exemplo, a Valentina Bandeira, a gente estava tendo um papo e a gente percebeu que tivemos limitações, porém eu tive essa limitação porque eu estava morando no complexo alemão e ela teve essa limitação porque ela foi criada na França. E é muito louco, porque eu falei: "Cara, a gente não viveu a mesma coisa, porém por caminhos completamente diferentes". Então é muito louco quando eu olho ao redor e falo: "Cara, eu tô no mesmo lugar que fulano que é muito grande, porém fulano chegou aqui muito tranquilinho, assim, sabe, enquanto eu só tô aqui porque, suei e ainda sou pra caramba". Então é muito interessante ver isso. Quem tá ouvindo, que tá se cobrando, 30 anos, não comprei uma casa, não comprei um carro ainda, gente, cada um tem seu tempo, cada um Relaxa. começa a E vida hoje em adulta dia, em um lugar gente, diferente. quando a gente chega brinca aqueles memes, né, do tipo, antigamente comprava um terreno com R$ 30 e 3 balas de iogurte, né, tipo, É. hoje em Minha dia família nem briga mais por terreno, gente, ninguém mais quer, pra vocês terem uma noção. Minha família nem tchum pra terreno. Então hum. assim, loucura. É. E o Michel já falou dessa relação com a família também, né, dele sentir que ele tinha que proporcionar as coisas ali pra família dele. Você falou um pouquinho disso de sair do complexo, né, Fabão, e depois sua família saiu de lá. Como é que foi, assim, pra você? Tipo, você ajudou de alguma forma a sua família a sair de lá? Você sentia essa necessidade de devolver alguma coisa ou na verdade era só uma vontade mesmo? Como é que era lidar, assim, sabe, com essa relação, assim? Porque é real isso que o Michel falou, tem Uhum. várias pessoas que ficam endividadas por tentar tirar as outras pessoas Total, também de uma realidade que realmente você não quer às vezes que a pessoa esteja, né. total. Mas não adianta nada também você tentar salvar as outras pessoas e esquecer que você não tem grana pra salvar todo mundo. Eu ia falar exatamente isso, Dandara, porque eu só fui conseguir minimamente ajudar a minha família, por exemplo, pagar o tratamento ortodôntico do meu sobrinho, ajudar na reforma do banheiro da minha irmã agora, porque na minha cabeça é: estamos no mesmo barco, eu preciso colocar o colete primeiro, eu preciso me sentir seguro para eu poder ajudar você. Então, assim, não dá para eu atropelar as coisas. E eu acho que isso daí tá muito envolvido com, além de inteligência emocional, uma inteligência financeira também, porque, tipo, eu preciso Sim. criar um terreno onde eu consiga fincar o meu pé, para depois falar: "Beleza, agora eu consigo ajudar você. O que que eu posso ajudar minimamente aqui que eu consiga se desafogar?". Eu, por exemplo, o tratamento ortodôntico que eu usei como exemplo, eu fui uma pessoa que fui fazer tratamento ortodôntico, sei lá, há 2, 3 anos atrás que eu fui usar aparelho, aí eu olhei para o meu sobrinho que na época tinha 8 anos e falei: "Cara, eu não quero que ele só faça um tratamento ortodôntico quando ele tiver 30, sabe. Se eu consigo fazer isso agora por ele, eu vou fazer. Então hoje eu consigo? Beleza". E aí meses atrás eu cheguei pra minha irmã e ela comentando que o banheiro estava com infiltração, eu falei assim: "Cara, vamos fazer uma reforma nesse banheiro? Talvez eu consiga te ajudar nisso aí". E aí também tem uma parcela de, tipo, inteligência do meu trabalho. Eu falei: "Se sozinho eu não consigo, deixa eu ir atrás de uma empresa que topa entrar nessa comigo". E é usar acesso, então a gente volta para aquele lugar dos acessos. Tipo, se eu tenho acesso a essa empresa, vamos trabalhar junto aqui e tudo no final vira trabalho, sabe, tudo no final vira É. trabalho. Então é muito de entender o caminho, o piso que eu tô criando ali, se é firme, para poder dar um passo. Agora de imediato, de tipo: "Ai, mudei, vou ajudar minha família", eu falei: "Gente, desculpa, mas é questão agora de sobrevivência mesmo, eu preciso sair, mas se daqui a um tempo vocês ainda estiverem aqui, ou eu tiver com força pra conseguir tirar todo mundo, vamos se juntar, a gente vai fazer acontecer". É, eu acho que é legal porque é isso, né, eu acho que, por exemplo, a sua família é uma família que não cobrou isso de você necessariamente, porque eu acho que tem outro lado Não também, né, se tem diretamente, né, eu não sei uma se indiretamente cobrança como. se falou pelas costas, Houveram aí a gente sinais. Ai,
Gente, houveram fortes sinais, mas eu fiquei tipo, sabe aquele meme, tipo, sei que essa pessoa está falando alguma coisa, mas não tem como provar? E eu assim, tipo: "Gente, eu não posso provar que essa pessoa tá falando alguma coisa, que eu tenho muito dinheiro. Sei que tá". Mas eu amo que, lá em casa, por exemplo, os meus pais, quando eles falavam de dinheiro, eram, assim, escondido. Era uma coisa assim, eles iam para Ai, quarto. Tinha sim, isso de eles sim. iam para quarto, assim, contava o dinheiro: "Não, isso aqui vai pagar tal coisa, isso aqui vai para o mercado e tal". Eles conversavam sobre dinheiro muito escondido, então a gente não tinha noção, nenhuma, assim, do quanto dinheiro tinha, se podia, se não podia, só era só com base no sim e no não, tipo: "Mãe, compra isso pra mim?". "Não". "Dá pra comprar isso?". "Sim". A gente tinha muito essa coisa de comprar a gente podia comer arroz com ovo, arroz e feijão, arroz com verdura, mas no refrigerante a gente dava um jeitinho de comprar. Pequenos Você luxos que tinha a isso? gente que não abria Isso, mão. Gente, exato. que loucura. A minha família era assim também, você acredita? Isso é Tipo muito, assim, muito, muito "Vo bom. vamos comer, sei lá, feijão com farinha", mas se não tiver um refrigerantezinho gelado, não é o mesmo feijão com farinha. E aí você ficava: "Gente, mas o valor que tá o refrigerante, dá pra eu comprar uma Compra dúzia uma de linguiça, sei ovo? lá. Dá pra eu comprar uma salsicha? Dá pra". "Não, amor, não". Mas é que é isso, né, você entendeu o que que é importante, eu acho que emocionalmente tudo pra você, né. Exato, Porque exato. eu queria perguntar pra você inclusive, assim, você tem pequenos luxos da sua vida porque tem esses pequenos luxos da vida adulta, né, que a gente vai descobrindo, tipo, gente, lençol gostoso é realmente de outro mundo. Ai, ami Fazer ai, o quê? Dandara. Tem Ai, Dandara. alguns luxos, assim, que você consegue pontuar, assim, na sua vida hoje, que você pensa: "Cara, isso aqui eu não abro mão, não vai ter Eu acho que jeito"? você já pode perguntar pra ele quantos fios ele prefere. Pior que eu, olha, eu as coisas que eu boto muita energia, tá mu gente, juro, é uma coisa assim que às vezes eu fico tipo: "Isso daqui eu não abro mão". Desodorante, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu tenho coisa com cheiro, eu sou uma pessoa que particularmente, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que preza mu eu sou muito cheiroso, e eu prezo muito por isso. Então assim, ou skincare, eu me tornei essa pessoa. Roupa até que eu não tanto, roupa eu fico naquela de tipo: "Acho que eu já tenho tanto, então, tipo, acho que não faz muito sentido ter agora e tal". Então, às vezes, eu me vejo não abrindo mão disso aqui, eu falo: "Não, isso daqui eu não abro mão". E eu acho que tudo cai no lugar do conforto, eu me descobri essa pessoa de que não abre mão do conforto, se esteja ele onde ele estiver. Quando eu vou pra São Paulo, eu moro no Rio, quando eu vou pra São Paulo, eu fico muito nesses imóveis por temporada, e aí eu fico sempre no mesmo lugar, porque é um lugar onde eu falo assim: "Cara, aqui é confortável". Então eu vou ficar nesse lugar. Então eu não abro mão desse conforto, talvez esteja atrelado a quantos fios, porque tem muito isso lá. O É, impacta. lençolzinho, sabe, A toalhinha. a toalha, e aí já que Uma toalhona grande pra se já se enrolar, ai, é criou, muito bom. nossa, já se criou um vínculo com o proprietário, então tem o café certo, ali a cápsula exata do café, então tipo, pequenas coisas, assim. Então eu tô muito nesse lugar, assim, do cheiro e do conforto do toque, assim, isso não abro mão. E tem umas coisinhas pequenas de comer, assim, sabe, o sabor do sorvete, tipo assim: "Ai, tem esse, ah, então eu vou comprar esse". Ai, um sorvete bom é muito bom, gente. Esses dias eu falei: "Croissant bom é muito bom, gente", juro, um croissant gostoso que derrete na boca é muito bom. Eu tive um papo ontem com eu saí pra jantar ontem com meu marido e nós fomos num restaurante que, assim, sabe esses restaurantes de rede, de franquia? Que é um italiano de franquia. E aí nós pedimos eu pedi um risoto, ele pediu um macarrão com carne ali, aí ele estava comendo, aí ele falou assim: "Olha que engraçado". Aí ele: "Ai, não sei se eu falo". Aí eu falei assim: "Que foi?". Aí ele falou assim: "É porque depois que a gente foi no restaurante da Paola, comer esse aqui ficou diferente, né". Falei assim: "É", ele: "Mas não é ruim". Falei assim: "Não, não, a gente não tá falando de tipo, ah, isso daqui é muito ruim, por que que eu estou comendo isso?". Mas ficou diferente, porque tá muito ligado à experiência daquilo. Eu acho que quando a gente fala de dinheiro, a gente tá falando não só do que ele traz, do que ele proporciona, etc e tal, mas da experiência por trás daquilo, sabe. Tipo, no final das contas não vira só tipo: "Ai, comprei uma caneca e fui viver". Comprei uma caneca que faz com que a minha bebida fique quente por mais tempo, isso faz com que eu fique o dia, sei lá, 2 horas do meu dia com a bebida gelada, isso me Eu bebo proporciona mais água. otimizar o meu tempo, Uhum. sabe, vai pra esse lugar.
entendeu. Então quando ele levantou esse ponto, eu falei assim: "Real", tipo, tá muito mais atrelado à sensação de satisfação de, tipo, meu dinheiro valeu a pena ser gasto nesse prato, porque eu me senti mais saciado e, nossa, foi uma experiência ali de todos os sentidos, do que comer aqui que estava gostoso, estava bom, porém eu estava com pressa e comi, paguei R$ 20 e fui embora, E aí sabe. você pode até colocar o lugar da culpa também, né, porque eu vejo às vezes as pessoas falando porque é isso, né, quem normalmente ascende socialmente, "Você mudou". Cara, às vezes as pessoas ficam: "Não, eu sou o mesmo". Sim, você é o mesmo, mas querendo ou não, muda Seus mesmo. gostos mudaram, seus O gostos limite mudaram. aumentou do cartão. E muda, porque é isso, impacta as outras coisas na sua vida, impacta você já ter comido o E é macarrão, assustador. impacta você ter ido pra outro lugar do mundo e ter visto como as pessoas vivem naquele lugar, sabe. E você passa até aquela vontade, tipo: hoje eu quero comer o macarrão da Paola". Gente, quando eu fui em 2024, detalhe, a viagem de 2024 para Paris eu não paguei, porque eu fui trabalhando, então foi coisa de empresa e tal, em uma parceria com uma empresa de aéreo. Eu fui para minha primeira viagem internacional, eu fui de business. Então eu lembro que quando eu voltei, eu fiquei muito naquela de tipo: "O que que eu acabei de viver?", sabe, "O que que eu acabei de viver?". Porque para as pessoas eu olhava para o lado, assim, as pessoas estavam só vivendo, porque eram pessoas que faziam aquilo, sei lá, uma vez ao mês. E eu estava ali a primeira vez, e eu lembro que a comissária chegou, nossa, eu fui muito Chico Bento no shopping. A comissária chegou e falou, tipo assim: "Senhor Fábio", e eu virei pra ela e falei assim: "Como você sabe meu nome?". Eu fiquei tipo assim, ela vai me tirar daqui, ela vai chegar e vai falar assim: "Não é pra você estar aqui, você tá no lugar errado". E aí ela falou: "Não, eu sou a comissária geral aqui, sabe". Aí eu: "Ah, tá". E aí: "Não, você quer ser acordado? O que que você quer tomar no café da manhã? O que que", eu fiquei tipo: "Gente, isso é possível?". É assustador, assim, os acessos, porque você vê que a grana ela dá um tchan. E aí eu volto no que a Dandara falou tempos atrás, que é a linha tênue entre o "isso daqui eu preciso ter e eu estou deslumbrado" é finíssima, porque você pode cair num deslumbre muito fácil, porque do nada você tá tranquilo andando no 679 Grotão Meyer, que era a linha de ônibus que eu pegava quando eu morava no complexo, você tá depois pegando: "Ah, eu vou de business ali pra Paris rapidinho e volto". Assim, a linha tênue, ela é real de você virar uma pessoa péssima, É, e eu acho que no mundo da influência isso acontece muito, né, Fabiano, porque é isso, viu? você pode sair de um lugar porque eu acho que em outras carreiras é uma coisa talvez mais linear, né, Sim. mas é uma coisa do tipo, cara, sua vida mudou muito nos últimos 5 anos, né, e aí você fica: "Como que", Que tá tipo, eu nem achava acontecendo? que era isso, nem eu nem sabia que isso existia, alguém que me acorda no voo. E Exato. agora isso se torna natural e o comum, e aí eu acho que é muito fácil você perder a mão mesmo, né. Gente, eu já vi gente deslumbrar, e aí eu volto naquele lugar de tipo de influenciador que gastou com equipe, porque queria fazer uma tal, nã e aí você olha depois e vê que a pessoa quebrou, né, que a pessoa tipo assim: "Caraca, e agora?". E você vê o outro lado, pessoas que tipo: "Preciso disso? Será que não?". Eu acho que o que me deixou tranquilo quando eu deixei de ser apenas publicitário para influenciador, foi de ver carreiras acontecendo, de ver galera tipo indo, aí quebrava e falava: "Esse caminho interessante e tal". E o deslumbre é muito isso, porque de uma hora para outra a galera fala que você pode fazer isso. Não, você pode comprar isso, vai lá, compra, gasta, vai lá, faz e tal. Que ter aquilo te traz um status. Só que eu prefiro ter o status vindo do meu trabalho do que ter o status vindo do que eu compro, sabe? Porque eu acho que o status vindo do que eu compro é um status de imagem. Agora, o status vindo do meu trabalho é um status de lastro, é do que eu estou criando, é do que é palpável. Prefiro ter um status do que eu criei, do que ter um status do que eu tenho. Mas você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é o gasto para se sentir validado, para pertencer a um determinado círculo social, sabe. Muitas vezes você está trabalhando e aí você vê no seu trabalho uma pessoa com uma camiseta de uma marca, ou uma calça, um relógio, enfim, aí você não pode comprar, mas você compra para você poder também participar daquilo e vivenciar aquilo. E às vezes compra no crédito e se enrola. E eu acho que tem um outro lado que nos fala muito, que é o de muitas vezes você trabalha, trabalha, trabalha muito e você sofre para gastar, sei lá, o ingresso de um cinema, Ai, sabe? sim.
E, assim, eu já passei muito por isso lá em casa com a minha família, e eu acho que a gente também tem que ter um equilíbrio ali. Eu sei que para muitos brasileiros o orçamento é muito fechado, muito restrito, não sobra dinheiro mesmo para lazer nenhum. Mas também a gente só trabalhar, 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 Não dá? vem um sentimento de frustração. Você tá ali na maquininha, na rodinha do hamster do capitalismo, sabe. Acho que é importante a gente refletir sobre esse equilíbrio que ele tá presente em todos os lados, assim, tanto quando você tem muito dinheiro, quanto você não tem muito dinheiro. Que eu tenho desde que eu antes mesmo de viralizar, assim, quando eu comecei a ter um salário legal, eu me permito me dar um presente de aniversário. Tipo, eu me dar um presente. Isso eu me permito, porque eu sei durante muito tempo da minha vida como foi difícil para minha mãe, para minha família e tal, me dar um presente de aniversário. Então era muito daquilo de: "Ah, já como eu faço aniversário em novembro, por que que eu não dou logo o presente já no Natal, que aí eu dou um só?". E aí eu me permito me dar um presente de aniversário. Então, eu vou fazer 35, eu vou me dar uma festa de aniversário. Só que no meio do caminho eu falei assim: "Cara, eu preciso fazer uma cirurgia plástica, eu vou me dar uma cirurgia plástica de presente". E aí eu falei: "É isso", e aí não vai ter festa, ano que vem eu vou fazer uma festa, e aí vai rolar. Então eu acho que seria interessante muito para as pessoas esse tipo: "Ah, eu não quero gastar muito, não sei o quê", mas se permita pelo menos uma vez se dar uma extravagância. Não precisa ser uma extravagância de tipo: "Ah, eu vou me endividar e tal", mas se permita só fazer uma coisa, que óbvio Pra que não te você. quebre, para você exato. Sabe, pra você fazer valer tudo que você tá fazendo. Porque tem uma galera que se mata pra caramba trabalhando, 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 aí eu pego carona no que o Michel falou, que tá trabalhando, 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 e aí você olha pra trás e fala tipo assim: "Cara, o que que eu fiz pra mim, por mim?", sabe. Eu vou chegar na reta final da vida e vou olhar e falar assim: "Cara, eu nunca me dei um descanso", e seja esse Sim. descanso algo material ou seja esse descanso, sabe, tirar uma semana sem fazer nada, sabe. Então eu acho que se permita pelo menos uma vez. Eu lembro de um episódio daqui do Desenrola, né, era acho que a gente estava falando sobre trabalho, né, e aí eu lembro não vou conseguir dar o crédito agora aqui, gente, porque eu não tô lembrando da pessoa, mas se esse corte for pro ar, eu conto quem era o crédito, que eu não tô lembrando. Que a pessoa falou que o principal, acho que é você perguntar, tipo: "Por que eu tô trabalhando tanto? Tipo, por que que eu tô ganhando tanto dinheiro? Faz sentido? O que que eu quero fazer com esse dinheiro?". Porque eu acho que é um pouco isso também, né, porque tá bom, às vezes você tá trabalhando tanto ali no automático, mas por que você tá se desgastando tanto? Faz sentido? É porque você quer quitar a sua casa e isso é muito importante pra você? É porque você quer pagar suas dívidas, porque você tá endividado Uhum. e você quer finalmente ver seu nome limpo de novo? Ok, mas é que tem horas também que a gente tá guardando dinheiro, que a gente tá trabalhando horrores e talvez não tenha sentido, né, talvez não tenha sentido você não se permitir, fazer uma viagem que você quer tanto, se você tem condição, sabe. Eu acho que é isso, né, a gente fala muito do lado das dívidas, que faz todo sentido e a gente tem que falar mesmo, mas também tem esse outro lado, né, no sentido de se É, permitir um pouco mais também de viver, que eu acho que total, quando você ascende socialmente é difícil, né. total. É, porque você aí a gente volta a falar de culpa, né. A gente se culpa muito de tipo de: "Ai, será que eu preciso disso aqui, nã-nã-nã", mas não existe uma culpa de tipo: "Será que eu mereço ganhar esse valor?". A culpa é muito assim, por que que não bate essa culpa de: "Será que eu mereço receber esse valor aqui?". Não existe esse questionamento pra mim, sabe. Eu olho Sim. para o valor daquilo que cai ali na conta e falo: "Ótimo, bom trabalho, mereci isso daqui". Aí na hora de que balança é essa, sabe, que balança é essa? É, Sim. e vida adulta. Vida adulta é assustadora. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, eu achava que terapia era algo que não era pra mim. "Ai, terapia é um luxo". Infelizmente, a maioria não tem acesso e seria ótimo se a maioria tivesse acesso, porque eu acho que a terapia salva vidas. Você percebe que, tipo, isso daqui são coisas ótimas que o dinheiro pode proporcionar, você pagar um bom terapeuta. Eu me tornei o que eu mais temia, a pessoa que não faz academia e fala: "Ai, não malhei hoje, que saco, cara, queria tanto ir malhar", me tornei essa pessoa. Pânico de saber que eu virei essa pessoa. Nossa, gente, eu preciso me tornar essa pessoa, mas é Eu tão me fácil pra tornei mim não ter feito, ficar tão em paz, a minha cabeça fica nossa. tão tranquila. Eu me tornei essa pessoa de tipo: "Ah, eu não malhei hoje", aí me cobro, aí fico mal e tal. Tem que entender em que lugar o dinheiro entra e o que que ele está proporcionando daquilo, é um auxílio, alguma coisa, ou ele está indo por ir, sabe. Eu acho que eu cheguei no momento agora que eu olho muito para o meu dinheiro e entendo, eu sempre tive esse olhar, mas eu acho que agora melhor do que nunca, porque a volumetria é outra, eu olho para ele muito no lugar de tipo, para onde
ele tá indo. Eu ia falar que tem uma coisa que tem uma pergunta que é muito particular, e é o que que você considera gasto, o que você considera investimento? Tipo, não, isso aqui não, isso aqui é gasto. Eu acho muito legal porque para cada pessoa pode mudar, né, a perspectiva. Tudo que tá ligado ao trabalho, desde o mais simples, que é, sei lá, a imagem que precisa ter e como aprender a ter uma oratória para aquilo, é um investimento. Ali eu não ali eu não ligo tanto em investir não, sabe. Eu lembro que quando, tipo, estourou tudo e tal, viralizou, e aí começou a pintar uma grana, o meu primeiro pensamento foi: "Eu preciso profissionalizar isso aqui. Preciso ter uma imagem melhor, uma qualidade de som melhor, um fundo melhor e beleza". Profissionalizei isso aqui, ótimo. Aí começaram a chegar oportunidades de poder dividir aquele espaço com outras pessoas que já são grandes. Então eu preciso aprender a ter uma oratória boa, eu preciso saber estar ali para poder segurar essa banca, então eu vou fazer um curso de oratória. Chegou uma oportunidade de poder interpretar alguma coisa para a TV, eu não sei o que, não sei o que lá. Eu preciso saber como é que faz isso daqui, então eu vou fazer um curso para poder aprender isso daqui. Então todas as oportunidades que foram chegando, eu nunca vi como um tipo: "Ah, mais um, vamos lá, vamos viver". Não, eu preciso aprender a regra básica disso daqui, de como isso daqui funciona. Então esses para mim são gastos que eu não tenho problema nenhum. Hoje eu tenho uma pessoa que é a Cris, que faz a minha maquiagem, o Jun, que é o meu stylist, e o Luan, que trabalha comigo no meu dia a dia ali como meu assistente e tal. Não vou abrir mão, sabe, não vou abrir mão disso daqui, porque eu sei que isso no final reflete na imagem que o Fabão tá chegando, que durante muito tempo eu ficava pensando, tipo assim: "Ai, gente, Fabão e Fábio é a mesma coisa, que não sei o quê", só que quando vira a chave que você É entende que o Fabão é diferente. uma empresa, sabe, e aí você fala: "Opa, é diferente isso daqui", sabe, a imagem do Fabão é essa, o Fabão precisa chegar assim, precisa sair assim, precisa transmitir isso, precisa transmitir aquilo. E aí você vai entendendo na minúcia das coisas, sabe, que você entende que a cor que você usou aqui, a fala que você teve aqui, foi para amarrar com o propósito dessa empresa que você está comunicando, e isso vai fortalecer a sua comunicação com o público daquela empresa. Aí você fica tipo: "Meu Deus". Então ali o gasto é tipo assim, fecha os olhos e vai. Eu achei muito legal que você falou da terapia, porque é isso, às vezes cuidado com a gente mesmo é uma coisa que é difícil gastar dinheiro, É né. difícil gastar E aí dinheiro. você pensa: "Cara, é literalmente um cuidado com você, né, cuidar da sua mente". Ou médico, por exemplo, ou que seja a cirurgia estética que você quer fazer, porque Sim, você vai se sentir sim, melhor, sabe. sim. Então se você tivesse que listar, sei lá, um top 5 coisas que você gasta hoje, assim, ó, gastei e tipo, terapia, porque terapia tá na minha também. Terapia, eu acho que em primeiro lugar terapia. Aqui também. Terapia e saúde que eu digo, tipo, plano de saúde. Aham, é muito bom. E de saber que, por exemplo, hoje se eu passar mal agora, meu marido sabe pra onde me levar, sabe. Eu não tô Uhum. naquela pendência de tipo: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?". Eu acho que alimentação, óbvio. Aí eu vou entrar com conforto, eu vou sempre bater na tecla do conforto, porque eu acho que todo ser humano merece ter o esteja ele onde estiver ou o que que o conforto signifique pra você. Ai, gente, eu vou ser muito superficial agora, Pode mas vai que vai. beleza, eu vou botar beleza, e que fique aqui, no ar. Seja Ah, isso, ai, beleza. beleza, perfumes, Esse universo. Que seja skincare. perfume, que seja um ótimo dermatologista, que seja uma ótima vestimenta, um calçado, não sei o quê, mas, tipo assim, beleza, ponto, tá ali. E digo mais, tipo, beleza onde quer que esteja. Se pra você beleza é, sei lá, vou praticar boxe agora, tá em beleza, ótimo, é pra você. E pra gente ir finalizando a nossa conversa, eu faço uma última pergunta aqui, aí, Michel, se você quiser fazer uma última pergunta daí também. Eu queria falar de 2 frases muito comuns, assim, né, de que a gente sempre ouve: "Dinheiro traz felicidade e dinheiro traz liberdade", né. E aí a gente sempre ouve, tipo: "Ah, não, não é bem assim, nã-nã-nã". Mas e pra você, assim, faz sentido? Dinheiro traz felicidade, dinheiro traz liberdade? Eu acho que dinheiro proporciona momentos felizes. O conceito de felicidade pra mim é isso, são um compilado de momentos felizes. Lembrando que felicidade é muito subjetivo, o que que é felicidade para um não é para outro, mas eu acho que proporciona momentos felizes. E liberdade, eu acho que pode me proporcionar ter o princípio da liberdade, não a liberdade plena. Ele pode me fazer chegar a um lugar, porém a outra metade vai ter que ser conquistada pelo que eu entendo do que é liberdade, pelo que eu entendo do que é felicidade. Mas ele pode me dar um auxílio nesse caminho ali, tipo, ele pode
cavar boa parte desse caminho, o restante cabe a mim criar ou não. Sim, é aquilo de ajudar, né, porque é isso, você pode dizer não para um trabalho, por exemplo, que não seja legal. Eu acho que proporcionar é muito conceito completo, tipo assim: "Ah, isso só foi possível graças ao dinheiro", não. Ele vai abrir esse caminho, o restante cabe a mim. Eu ia te perguntar, o que não tem no seu extrato? O que você pode revirar ali no aplicativo que você não vai ter gasto com aquilo. Senhora, que pergunta! Meu Deus, Michel, por que você me fez essa pergunta? Por isso! Ai, nada exorbitante. Eu acho que nada exorbitante que compactue com algo que eu não compactuo. E aí eu tô falando de jogos e compras que, tipo, não compactuam com o que eu compactuo, com o que eu acredito, você não vai me ver ali gastando com aquilo. Arrasou. Fabão, Michel, obrigada pelo papo, foi ótimo, eu adorei. Eu que Obrigada. Ah, agradeço, eu imagina, agradeço eu muito. amei conhecer o Fabão. Obrigado, gente, obrigado. Eu fiquei muito feliz e contem comigo sempre, quero voltar, tá. Convidaremos, com certeza. Espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio e agora de vídeo favorita para não perder nada que acontecer por aqui, os próximos episódios, os avisos. Segue o The Summer Hunter também no Instagram para ver nossos conteúdos diários. A gente posta sempre 7h30, todos os dias. A gente também tem 2 newsletters, uma semanal e uma diária, além de uma revista impressa. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. Esse foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A edição e produção é de Adriana Sete, Fernanda Nascimento e Manu Stelzer. Já as artes ficam por conta de Bibiana Marques e Eduardo Costa, enquanto a produção executiva é de Ricardo Moreno. Jarman Carmona e Fernanda Guaré cuidam dos novos negócios, e a apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca. Tem ou trabalha para uma marca e quer vê-la aqui no Desenrola? É só mandar um e-mail para comercial@thesummerhunter.com. Até semana que vem!